Muito boa tarde. Mas está tão fraquinho esse boa tarde, né, gente? Nossa. Vamos tentar outra vez? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu não estou escutando o que eu falo. Eu acho que é problema de idade. Rodolfo, sobe um pouquinho o volume do microfone, por favor. Já que falaram que vai ser uma grande palestra, então precisa aumentar o som, né? Muito bem, obrigado, gente. Nós queremos parabenizar o Grupo Espírita Irmão X pelos seus 67 anos de existência, de fundação, de trabalhos ininterruptos. Nós estamos aqui vendo esse salão novo, bonito, confortável, mas isto não nos faz esquecer uma história de lutas, de sacrifícios, de doação, de renúncia. E nós poderíamos dizer que nas paredes desta casa, nós não temos aqui apenas tijolos, concreto, temos suor, temos lágrimas, temos sangue. Então, cada vez que entrarmos nessa casa, vamos nos lembrar disto. E nos lembrar que a nossa vida também é assim. Haveremos de construir dentro de nós mesmos o Centro Espírita Irmão X. Há pouco tempo, um benfeitor espiritual, em se referindo à nossa casa de trabalho, o Grupo Esperança, nos falou isto, que nós deveríamos erguer a casa espírita dentro de nós, para que onde estivéssemos, o grupo ali estivesse. Então, nesses 67 anos, nós queremos deixar a nossa palavra de gratidão aos seus fundadores, aos amigos espirituais que presidem esta casa. E se me fosse possível dizer algo que me ocorreu aqui enquanto ouvia o coral, esta casa tem por patrono um espírito que resolveu se identificar como Irmão X. Que lição poderemos ter disso? Todos nós aqui poderíamos talvez adotar isto. Eu sou o irmão Z, o irmão H. Todo mundo vai querer ser o irmão A, mas ele quis ser o irmão X. O irmão Y, mostrando, talvez, que o importante não é a casa. O mais importante do que a casa é a causa. A causa do Cristo, a causa da doutrina. E que aqui ninguém é mais importante do que a causa. Por isso que aqui todos nós somos, quando muito, um irmão X. Nem mais, nem menos. Apenas o irmão X. Nós vamos trazer aqui a reflexão, um dos temas que nós desenvolvemos aqui em nosso livro, Pensamentos que Ajudam. Eu escolhi um capítulo, creio eu, seja do interesse dos nossos irmãos. O capítulo fala sobre o progresso, progredir sempre. E para saber se eu escolhi bem, eu queria ver com os senhores quem aqui deseja progredir sempre. Levante a mão. Muito bem, então acertei. O capítulo se desenvolve a partir de um pensamento de Allan Kardec,
que eu reputei formidável e que a partir dele nós vamos poder entender muita coisa na nossa vida, vamos poder entender os problemas na nossa vida. Não sei se alguém aqui tem problemas. Quem tem, levante a mão, vamos ver, só para saber. Ótimo, foi por isso que você veio hoje aqui, né? E mais do que isso, como é que a gente vai enfrentar e resolver esses problemas? Que eu acho isso mais fabuloso ainda, não é? O mérito não é só ter problemas, mas como a gente lidar com os problemas. O pensamento de Allan Kardec, que abre esse capítulo, é exatamente o seguinte. Traz uma informação que eu acho bombástica, digna de sair no programa do Fantástico de domingo. E diz assim Allan Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição. Olha a primeira ideia. Todos os espíritos tendem à perfeição. Já tínhamos pensado nisso? Que no final dessa história toda, de reencarna, desencarna, sofre, ama, chora, ri. Qual é o final do último capítulo? Todo mundo perfeito. Vocês não acreditam nisso, né? A gente olha para dentro de nós, eu também desconfiei um pouquinho. Eu olhei para dentro de mim e falei assim, não, esse negócio aqui um dia vai ser perfeito. Vai. Porque o plano não é meu. De quem é o plano? É de Deus. Então Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, conforme nós aprendemos. Mas Ele tem um projeto. E esse projeto é o de nos levar à perfeição. Espírito puro, perfeito. Então nós fomos criados simples, ignorantes, ali criancinhas espirituais, e Deus quer nos levar à perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos como Jesus. Todos nós um dia seremos Cristos. Imagine você agora, pega o seu primeiro nome e depois dele põe Cristo. Vamos fazer essa experiência agora? Vamos treinar, não é isto? A gente já vai se adaptando. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, vocês não estão confiando. Vocês não estão acreditando nisso. Mas esta é a proposta, este é o plano de Deus. Vocês acham que esse plano vai falhar? Vocês acham que Deus se equivocou? Vocês acham que alguma coisa vai derrubar esse plano? Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente desconfie, Deus vai nos levar. Talvez a nossa perplexidade seja igual daquela criança que está entrando nos primeiros anos da escola e o pai fala para ela, você vai ser um engenheiro PhD que vai trabalhar na NASA. A criança vai falar, papai está doido. Mas aquele pai vai fazer o quê? Tudo o que for possível para levar o filho àquele plano. E não é assim que nós, pais e mães, fazemos com os nossos filhos? Não estamos a toda hora nos empenhando para que eles cheguem a um bom caminho, sejam pessoas felizes, que eles sejam independentes, que eles saiam de casa. Não é isto? E
se o filho não vai bem na escola, o que o pai e a mãe faz? Tira da escola? Você é burro, você não tem jeito mesmo. É isso que o pai faz? Não. O que nós fazemos como pais, mães? Incentiva. Vai. Vou tomar a lição sua quando você chegar. Vou, se for o caso, se der o dinheiro, vou contratar um professor particular, vai fazer reforço. E se for reprovado, tira da escola? Não. Bota numa outra escola. Vai voltar, vai fazer aquele ano outra vez. Guardadas as devidas proporções, Deus faz assim conosco. Porque o plano dele é fazer com que a gente se torne Cristo. E alguém está perguntando, como eu me perguntei, qual é a vantagem disto? Não é? Por que eu quero ser perfeito? Dá para suspeitar? Dá para imaginar? Porque qual é a vantagem de ser perfeito? Por que é que Deus está obcecado pela nossa perfeição? Porque quanto mais a gente vai evoluindo, crescendo, progredindo espiritualmente, mais a gente vai tendo discernimento. Discernimento para quê? Para fazer escolhas. Nós estamos numa escola espiritual do planta-colhe. Não é isto? Deus não é mau, Deus não pune, Deus não castiga, mas permite que a cada um de nós experimente as consequências do que está escolhendo. Não foi Jesus que falou isso? A cada um segundo as suas obras. Então, hoje a minha vida, do jeito que ela está, com todas as coisas boas e com todos os problemas, é obra quem? De quem? Minha. Eu não estou gostando? Não, é minha. O que eu faço com isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a vantagem de ser perfeito é que, quanto mais eu vou evoluindo, quanto mais eu vou crescendo, quanto mais eu vou amadurecendo, quanto mais eu vou aplicando aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade me liberta. Quanto mais eu vou conhecendo a mim, por que eu ajo dessa forma? Por que eu, em vez de ir para a esquerda, eu fui para a direita? Quanto mais eu vou aprendendo com os meus erros, quanto mais eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a fazer o quê? Boas escolhas. Eu vou ter lucidez. Eu vou ter discernimento. Para escolher o que é bom para mim. E óbvio, quanto mais boas escolhas eu faço, qual é a consequência disso? Melhores resultados eu vou ter. O Espiritismo nos ajuda a entender que não existe sorte, não existe azar, não existe pessoa com estrela, sem estrela, pessoa que nasceu com ou sem com. Pessoa que tem guia bom, que não tem guia bom. Não. O Espiritismo não é uma doutrina muito sedutora, no sentido de nos enganar, no sentido de falar, arrume um protetor bom, que aí a sua vida vai para frente. Arrume um bom anjo de guarda. O que é que o Espiritismo nos diz? Seja você o seu anjo. Seja você o seu melhor guia. Seja você o teu melhor protetor. Porque a partir disto, daquilo que eu faço,
da minha atitude, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, das minhas emoções, pensamentos e atitudes, palavras, eu vou criando a minha vibração, a minha energia. E essa minha energia, com o poder eletromagnético que ela tem, segundo Emmanuel, nós atraímos e repelimos. É a minha energia que atrai e afasta. Mas atrai e afasta o quê? Coisas iguais ou incompatíveis com ela. Se eu estou com a minha energia negativa, e o que faz a minha energia negativa, por exemplo? Pensa naquele dia que você está obsediado. Pensa naquele dia que você não aguenta nem você mesmo. Que nem o seu obsessor consegue ficar do teu lado. Isso acontece porque provavelmente nós estamos com um conjunto de pensamentos muito deprimentes, nós estamos sem autoconfiança, nós estamos na reclamação, na queixa, nós estamos desanimados, deprimidos, estamos revoltados. Então, nessas circunstâncias, qual é a minha energia? É boa ou ruim, o que vocês acham? É uma energia de expansão ou uma energia de retração? Retração. Então, essa minha energia, ela atrai e repele. Atrai o quê? Coisas o quê? Semelhantes a ela. E repele o quê? As boas. Deu para perceber? Agora, se eu estou na outra face da moeda, estou com energia boa, estou com problema, mas estou confiante, estou otimista, tenho esperança. Não estou na queixa, vou lutar, eu preciso vencer. Tenho esperança que amanhã será um outro dia. A minha energia já é uma energia mais positiva. Ela atrai e repele. Atrai situações e energias compatíveis, correspondentes, e repele as antagônicas. Portanto, o grande investimento nosso, em termos de caminhada espiritual, é... Alguém dirá, mudar a minha energia. Sim, ótimo. Mas como é que eu mudo a minha energia? Mudando a mim. Não mais o mundo, não mudar mais as pessoas, até porque isso é impossível. Não querer mudar os meus inimigos, não querer mudar os meus obsessores, querer que eles se afastem. Ninguém afasta o obsessor, gente. Nós é que saímos da esfera de influência pelo teor da nossa conduta. Então, o processo nosso, como diz aqui Kardec, a nossa evolução tendente à perfeição, a vantagem da perfeição é que essa perfeição, quanto mais nós vamos atingindo-a, e ela será feita de etapa em etapa, não se faz do dia para a noite, nós vamos melhorando as nossas atitudes. E a nossa energia vai melhorando. A nossa saúde vai melhorando. As coisas à nossa volta vão entrando num ritmo diferente. Por conta daquilo que eu estou plantando hoje. E nenhum espírito poderá fazer isso por nós. Nem o irmão X. Porque ele também está buscando o quê? A luz dele.
Ah, mas e doutor Bezerra? Será que não dá para dar um jeitinho? Uma vez nós escrevemos um livro com o doutor Bezerra. E a primeira vez que ele se apresentou para começarmos o trabalho, eu tive a oportunidade de vê-lo, e ele entrou, uma luz imensa que se fez no meu quarto. Gente, eu fiquei tão feliz. Que luz. Falei, meu Deus, é o próprio céu. E eu fiquei envolvido naquilo, e fiquei muito feliz, porque eu achei que agora aquilo era meu. E quando acabou, ele acabou de escrever o capítulo, ele foi embora. E levou a luz com ele. Eu falei, não, deixa aqui um pouquinho para mim. E eu voltei para a minha escuridão. Ou pelo menos pelo tamanho da minha luz. Que era assim, um toquinho de vela. Mas ainda bem que pelo menos alguma coisa estava acesa. O que me fez pensar, puxa aí, eu sou o responsável pela minha iluminação, pelo meu crescimento. Por isso que Deus quer me levar à perfeição, porque quanto mais perfeito eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, mais eu vou sendo capaz de gerar luz, mais eu vou sendo capaz de tomar conta de mim mesmo. Eu vou ficar menos dependente da luz dos outros. O passista vem aqui e nos dá aquele passe, a gente sai daqui do centro maravilhado. Quanto tempo dura o passe? Se o passista estiver inspirado, uns 2 minutos. Mas depois a gente, quando sai ali, né, desce as escadas. Você já escorregou porque está chovendo, está molhado. E aí aquela paz que você conseguiu, já o quê? Foi que nem a neve, né, que já derreteu. A mostrar o quê? Que espiritualização é conquista própria. E esse é o plano de Deus. E nos tornar espíritos perfeitos, espíritos de luz. Por que são espíritos de luz? Porque tem lucidez. Lucidez para escolher o que convém e o que não convém para nós. Lembramos aquilo de Paulo, a carta de Paulo, aquela famosa frase dele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lembram disso? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Por que a gente está sofrendo hoje? Porque a gente fez escolhas que não nos convinham. É duro ouvir isso num domingo à tarde, que você podia estar em casa, debaixo das cobertas. Não é? Mas eu acho isso extremamente o quê? Libertador. Porque nos desperta. E devolve para nós um poder que nós muitas vezes estamos colocando na mão dos outros. Na mão dos espíritos, na mão de Deus, na mão de Jesus. A gente sofreu uma baita de uma mágoa, vamos imaginar. Vamos até fazer um teste aqui. Alguém conserva dentro de si alguma mágoa? Levante a mão, não precisa contar, só... Se tem... Alguém tem aqui alguma coisa a perdoar na vida? Levante a mão, vamos ver. 3 pessoas, quanto mentiroso tem no irmão X? Então tá lá, tá doendo? Tá machucando? Tá. Eu entendo a sua razão. Aí eu venho aqui para o centro. Estou perturbado, estou triste, estou injuriado.
Estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Aprontaram comigo, fizeram, falaram, me destruíram minha honra. Aí eu vou lá para o centro. Estou precisando tomar um passe hoje. É engraçado que a gente fala, associa o centro a passe. Não é? Está perturbado, preciso ir para o centro para tomar passe. Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais isso. Aí está na oração, Jesus, meu peito está carregado. Me ajude. Arrasa aquele desgraçado que acabou com a minha vida. Aí deita aquele salmo, né? Salmo. À minha direita cairão 1000, à minha esquerda cairão outros 1000. E aí Jesus que está ouvindo tudo, o que vocês acham que ele vai chamar? Irmão X, vai lá. Fala para aquela irmã que ela precisa o quê? O que é que eu já falei? O que é que eu já ensinei há 2000 anos atrás? Perdoai. Amai os vossos inimigos. E a gente está querendo o quê? Matai os nossos inimigos. Quando a gente está nessa vibração, vocês acham que a gente está indo lá para o Deluca Cristo? Ou eu estou indo para o Deluca demônio? Não é isso? Porque nós temos um lado o quê? Demoníaco. Aliás, outro dia eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello. E o jornalista Pedro Bial pergunta para ele: padre, o senhor faz exorcismo? Ele disse assim: não. Ele disse: as pessoas me pedem para ir na casa delas para exorcizar os demônios. Eu não vou. Quem arrumou o demônio que se vire. E aí ele fala um negócio muito interessante. Uma linguagem católica, mas que o Espiritismo explica bem. Ele fala que os demônios, porque o jornalista perguntou, mas só acredita em demônio? Ele falou, acredito, ele existe. Mas o que chama o demônio de fora é o meu demônio de dentro. E o padre falou, eu tenho demônios interiores. O celular é um deles. Quem aqui não tem os seus demônios? Quero ver. Quem tem? Levante a mão. Vamos lá. Confessa as suas culpas hoje. Ótimo. Legal. Quando nós damos comida para os nossos demônios, nós estamos no processo do aperfeiçoamento? Não. Nós estamos na estagnação. Como é que está a minha energia? Péssima. Se esse ódio, essa mágoa, se esse demônio começar a tomar conta no meu corpo, o que vai acontecer comigo daqui a um tempo? Eu estarei nas filas dos consultórios médicos ou na fila dos tratamentos de cura no centro espírita. Por isso que Jesus constantemente falava, recomendava aos discípulos, exorcizai os demônios. Ele não estava falando só dos espíritos, ele estava falando também dos nossos demônios interiores, que todos temos, mas que não podemos dar comida para eles, porque isso não nos leva para a perfeição. Não nos leva para uma vida melhor. Nos leva para uma vida pior. E aí não adianta só ficar tomando passe, fazer exorcismo,
Não. Se eu não fizer esse processo de tirar de mim tudo isso que, no fundo, está prejudicando, no mais das vezes, a quem? A mim mesmo. Nesse processo de evolução, que começou quando? Quando nós fomos criados e nós passamos ali por alguns reinos, não passamos? Vocês lembram? Já estudaram isso? Qual foi o primeiro reino que a gente passou? Mineral. Depois a gente foi para o reino vegetal, estagiamos lá como repolinho, a cégua, chuchu. Bem que tem gente que é chuchu até hoje, né? Mas tudo bem. Depois a gente foi para o reino animal e depois a gente veio para o atual reino, que é o reino o quê? Hominal, reino humano. Qual é a próxima fase? Ser anjo, reino angelical. Mas isso é o próximo, tá? Não é agora. Tem gente que já se acha. Então eu estou cortando as suas asinhas hoje. Quando perguntaram para Chico Xavier qual era a principal missão do homem hoje, ele falar, ser humano. Vamos deixar para ser anjo depois. Agora a gente precisa ser o quê? Aprender a ser humano. Por quê? Nós somos recém-saídos do mundo animal. Por isso que nós ainda, a gente está no reino humano, mas a gente carrega ainda muita coisa do mundo animal. Dá para explicar algumas coisas da sociedade? Dá para explicar algumas coisas nossas? Lembra do último dia? Faça um esforço, por favor. Recue no tempo e tente buscar a última vez que você se comportou como se fosse um animal. Tente, faça essa hipnose. Quando é que foi? Hoje cedo? O que caracteriza muito o animal? A irracionalidade e os instintos. Está tudo bem com eles. O leão foi lá, pegou a zebra e comeu ela inteirinha. Ai, que pecado. Não. Está tudo certo do ponto de vista da evolução deles. Mas quando nós pegamos um carro e entramos numa área pública de passeio para deliberadamente matar, como aconteceu em Barcelona, isto é humano ou isto é animal? Há uma predominância forte da animalidade. Selvagem. Agora vamos de Barcelona lá para a nossa casa. Estão jantando ali. Almoço de domingo, todos felizes, tudo bem, tudo tranquilo. Muita gente na mesa. Só tem um bife. Você olha assim. Você já comeu 2. E você, praticamente ignorando por completo os outros se comeram ou não se comeram. Vai lá e pega, bom, fisga o bife, põe no seu prato, para o espanto geral do seu cunhado,
que come mais devagar e não tinha comido nenhum bife ainda. Não há em nós, em muitos momentos da nossa vida, que a gente ainda está mais instintivo e quase que irracional? Concordam ou não? Ainda alguns bichinhos dentro de nós? Tem um zoológico aqui dentro? Por isso que na cultura popular a gente usa muita gíria de animal. Não mexe com fulano hoje que ele está uma fera. Ó, cuidado com fulana. Ela é uma cobra. E às vezes a gente dá até a espécie da cobra. Ela é uma jararaca, nós. Cascavel. Mas para nós, certamente as pessoas falam, eles são mansos como as pombas. Então nós precisamos começar a olhar dentro desse processo evolutivo. Não dá para pensar em ser anjo com umas cobras, macacas, jararacas, leoas dentro de nós. O que é que nós temos que fazer então hoje no atual estágio evolutivo? Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos olhar para nós. Autoconhecimento. Vamos ter a coragem de olhar e dizer, eu ainda, há muitos momentos que eu ajo quase que irracionalmente. Eu perco o juízo e falo coisas que eu não quero. Desejo coisas que eu não quero em sã consciência. Quantos crimes são cometidos nesses momentos de violenta emoção? Quantas palavras pesadas são pronunciadas muitas vezes nesses momentos que destroem muitas vezes relações, vidas, amizades. Então, o processo nosso hoje é de se olhar. Porque Allan Kardec faz essa pergunta fundamental. Que método, que meio o homem tem, ele pode empregar para se melhorar nesta vida? E os espíritos responderam, conhece-te a ti mesmo. Eles não falam, vá lá no irmão X, tome passe, segunda, terça, faça isso, faça aquilo. Não que isso não ajude, mas isto é uma terapia secundária. Qual que é a terapia essencial? Se olhar. Ter a coragem de se olhar. De se ver. E de admitir. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os humildes. Porque o humilde tem facilidade em reconhecer um erro dele. Eu ainda sou. Mas o orgulhoso, não. O orgulhoso, ele já está, ele veio ao mundo para salvar as pessoas. Se ele for espírita ainda, ele é um mentor. Que lá no lar ele veio salvar aqueles espíritos umbralinos. Ele traz o nome dos familiares todos aqui para a vibração no centro. Mas ele esquece de vibrar para si mesmo. E saber que ele é tão frágil como os demais. E esquece que às vezes ele traz o nome dos familiares aqui, mas os familiares levam o nome dele lá na igreja. Nós estamos nos pés de São Judas Tadeu. Às vezes levam lá na igreja Santo Expedito, que é causa impossível. Não, Santo Expedito é causa urgente, né? É Santa Rita de Cássia,
que é causa impossível. Mas quando a gente começa a se olhar e se reconhecer, é um renascer. É uma transformação. Porque a partir do momento que a gente reconhece que faz aquilo, que age assim, não é que a gente vai deixar de ser isso imediatamente, mas todas as vezes em que vier aquele novo comportamento que a gente já identificou, a nossa própria consciência, que agora está desperta, acordada, ela já avisa, Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tenha um defeito aqui, que antigamente tinha muito. A gente tinha, né, antigamente, em encarnações passadas, aquele desejo muito grande de falar mal dos outros. Né? E o espírita, para disfarçar isto, ele fala, não, eu não faço fofoca, eu apenas faço comentários, observações. Né? Se a gente identificou isso em nós, falou, não, eu ainda tenho essa propensão. Vou me matar? Não. Lembre-se, você ainda é o quê? Humano. Se você fosse anjo, tudo bem, se jogue lá de cima da montanha. Mas você ainda está embaixo da montanha. Nós. Eu estou aqui nesse degrauzinho aqui por força do coisa. Mas eu estou, talvez tinha que estar um pouco mais baixo ainda. Mas estamos todos no mesmo pé. Somos humanos. Então vamos admitir isto. Eu ainda sou assim, eu tenho essa tendência. Por que eu tenho essa tendência? Às vezes eu quero, sei lá, pode ser algumas razões. Às vezes, para falar bem de mim, eu quero falar mal do outro. Não é? Às vezes acontece isso. Mas, se eu admito isto, na próxima vez que eu tiver esse ímpeto de querer falar mal do outro, e isso pode acontecer daqui a 2 minutos, quando eu for fazer isso, 2 coisas ocorrer. Pode ser que já venha um aviso antes da consciência. Oi. Ou se não veio esse aviso antes, tão logo terminou a sessão de malhação, a mente vai dizer, oi, o que você fez? Ai, outra vez pisei nessa pedra. Tudo bem. Tudo bem. Na outra vez, a gente vai estar mais o quê? Mais esperto. Quase todos os grandes místicos da humanidade falaram que evolução espiritual é um acordar. É um despertar. Buda falava isso. A pessoa se ilumina quando ela o quê? Desperta. Ela acorda. E quem é o despertador que está na nossa vida hoje, gente? Quem é o grande despertador? A dor. Os problemas. O sofrimento. Que faz com que a gente, então, saia daquele padrão comum e comece a mudá-lo. Irmão X conta uma história interessante. Duas famílias reencarnam vizinhas, ali numa fazenda.
E tinha uma cerca que dividia as duas fazendas. As famílias se davam bem. O menininho, filho de um dos donos, cresceu. Quando ele completou 18 anos, ele olhou para aquela cerca e falou: essa cerca está errada. E empurrou a cerca mais para frente, aumentando a área da fazenda. Quando a família do lado viu, começou a briga. Mudou a cerca, não é aqui, é acolá, a propriedade é igual, não, a minha é maior, a sua é menor, a minha é maior, a sua é menor. A família se sentiu prejudicada, foi lá e matou o jovem. Foi para o mundo espiritual. Ele evoluiu? Vocês acham? Não, né? Qual foi a solução que deram? Você vai voltar. Vai voltar no mesmo local para resolver o problema da cerca. Mas o que fizeram? Fizeram ele reencarnar na outra família. E a outra família reencarnou na família antiga dele. Para quê? Para deixar de ser bicho. Para pensar no outro. E o que aconteceu quando ele completou 18 anos? Essa cerca está errada. Aí começou toda a briga. E o que ele fez? Ele matou agora. Voltou para o mundo espiritual. Evoluiu ou não? Vai voltar. Vai voltar para o mesmo local. Irmão X não descreve como terminou essa história. Talvez esse irmão esteja aqui hoje. Será que a gente não está com problema de cerca? E lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, os mentores estão trabalhando com ele. Olha, quando você vê uma cerca, fique quieto. Eles estão fazendo sessão de hipnose nele lá. Você viu cerca, não mexa. Por isso que Allan Kardec completa esse pensamento assim. Como é que Deus nos faz perfeitos? Ele nos dá os meios de alcançar essa perfeição pelas provações desta vida. Então, como é que a gente evolui? Através das dificuldades, dos problemas, dos obstáculos, das cercas, dos inimigos. Vamos imaginar, você está lá no plano espiritual e você é uma pessoa que, ao longo das suas encarnações, você não tem desenvolvido a paciência. Você é uma pessoa impaciente, estourada, ansiosa, quer resolver tudo na hora, quer resolver tudo à força, não respeita o limite das pessoas, não respeita o tempo das coisas. Vamos imaginar que você seja assim. Eu sei que você não é, mas... E aí você está planejando sua reencarnação. O que você vai pedir para Deus? Deus, o que a gente faz aqui? Me dê paciência. Como é que Deus vai atender esse pedido?
Ele vai mexer um botão aqui, em nós, botão da paciência. Pom, apertou o botão da paciência. Agora a gente ficou zen. É assim? Não. Como é que Deus vai atender esse pedido? Porque Deus quer que a gente seja paciente. É uma grande virtude, que faz feliz a quem é. Então, eu vou ensinar esse meu filho a ser paciente. Então, vai olhar para a família espiritual dele, vai pegar aquele louquinho, aquele doidinho. Ou então vai pegar o quê? Aquele que é, sabe? Ando devagar, porque já tive pressa. E aí junta em casa o ansioso, o agitado, o apressado, e junta com aquela pessoa, né? A senhora chamou ele de lerda, né? Então vou usar as suas palavras. Aquela pessoa que já tem um compasso mais lento. Junta os dois. E nessas, Deus está ajudando o quê? Os dois. Está tratando o agitado e impaciente com o lerdo, está tratando o lerdo com o ansioso e agitado. O objetivo é que no final da existência, um absorva um pouco do outro. Tinha um funcionário que trabalhava no meu prédio onde eu moro, porteiro. Às vezes eu ligava para ele no apartamento, olha, seu fulano, olha, vai passar aí a tantas horas uma pessoa que vai buscar uma encomenda. O senhor pega essa encomenda, o senhor entrega para ele, e ele vai deixar um negócio, o senhor anota aí, veja que hora que ele chegou, assim que ele chegar, o senhor me avisa, porque aí eu preciso falar com ele, não sei o quê, barali. Depois de meia hora de instruções, ele falava assim para mim, hein? Eu tinha que começar tudo de novo. E bem despacito, sabe? Olha, seu fulano, vai passar alguém assim tal hora, tá bom? Tá. Daqui a pouco eu ligo para o senhor. Tá. Aí, na verdade, eu olhava para mim e falava, meu Deus, eu estou aceleradíssimo. Como é que eu vou parar? Então, Deus estava me ajudando através daquele homem. E, certamente, quando ele estava para reencarnar, ele pediu para Deus, eu preciso ser um pouco mais agitado, eu preciso ser um pouco... Eu já sei quem vou colocar do seu lado. Então, as provações, os obstáculos, as provas estão na nossa vida para o nosso progresso, por incrível que pareça. E a gente vem ao centro espírita geralmente querendo tirar as provas. Não é isso? O que a gente vem ao centro? Deus me livre desse problema. Mas a gente esquece que através desse problema, que a gente está com a possibilidade de o quê? Evoluir e de crescer. Vou imaginar que você seja uma pessoa assim muito medrosa, não queira enfrentar, tem muito medo dos problemas da vida, medo que alguma coisa vai acontecer, que algum problema venha acontecer, que você vai ser isso, que você vai acontecer. Se você fizer aquilo, você vai acontecer aquilo com você, você vai dar com as caras na porta. E aí você tem vivido ao longo de muitas encarnações, sabe, travada, parada, guardada, com medo, trancada, e você não está evoluindo. Deus me faça uma pessoa corajosa. Deus, você pode deixar. Provavelmente a gente vai reencarnar e vai ter experiências o quê? Sabe, daquelas montanhas russas. Que você está na montanha russa e fala assim, meu Deus, por que eu fui entrar nesse negócio?
Como é que Deus vai tirar o medo da gente? Guardando a gente? Mimando a gente? Deixando a gente em casa? Não. Vai botar a gente na vida. Vai descabelar a gente. Vai vir tsunami. Depois que viu o tsunami, você falou assim, ufa, passei. Não morri. Até que a coisa não foi tão assim. Aí a gente já começa a dar uma esnobadinha, né? Até quando foi tão difícil assim. Não é? Ou eu não sabia que eu tinha tanta força interior para passar por esse problema. Então, é no enfrentamento das lutas, das provas, das dificuldades, que nós estamos evoluindo. Por isso que a melhor prece, o melhor pedido que a gente deve fazer quando está numa casa espírita, ou em qualquer lugar, é: Deus, eu não vim aqui para você tirar esse problema. Porque se esse problema entrou, eu tenho alguma coisa para aprender. Mas me ajude a ter pernas fortes. Me ajuda a ter ombros largos. Me ajuda a desenvolver a coragem. Me ajuda a ter a percepção de que eu não estou sozinho. Que o problema é meu, mas que o Senhor está comigo. E quando eu ajo com essa confiança em Ti, eu sinto a Tua força, me insuflar ânimo, sabedoria e força para o enfrentamento que eu preciso fazer para a minha evolução. Nenhum desses espíritos de luz que a gente venera teve vida fácil. Basta ver Jesus. Jesus teve vida fácil? Eu me surpreendo às vezes pedindo para Jesus: Jesus, tire a minha cruz. Aí dou uma paradinha assim, peraí. Deus não tirou a dele. Será que eu não estou fazendo um pedido errado? E aí como é que eu reformulo a oração? Deus, me ajude a levar a minha cruz com classe, com elegância. Não colocar ela nos ombros de ninguém. Porque ela é o símbolo da minha o quê? Transformação. Chico Xavier teve uma vida fácil. Dr. Bezerra andava com ele quase que diariamente. Tinha noites nos trabalhos mediúnicos, que o Chico fazia receituário. Dr. Bezerra emitia em torno de 300 receitas mediúnicas. Isso livrou Chico das suas doenças? Não. Chegou a tomar, certa feita, 32 comprimidos por dia. E eu lembro de um amigo que foi reclamar com ele. Chico, não aguento mais tomar remédio. E o Chico falou: quanto você toma por dia, filho? Eu estou tomando 14. E o Chico falou assim: passa lá em casa. Amanhã no café. E o homem foi tomar café com o Chico. E aí, aquele desfile de remédios assim. E o rapaz perguntou: mas Chico, o que são esses remédios? São os 32 que eu tomo diariamente com a graça de Deus. E o homem falou assim: acho que eu estou tomando um pouco. Mas se a gente terminar essa vida e viu que não deu para aproveitar as lições, a gente fracassou,
a gente recuou, a gente desperdiçou a vida. Allan Kardec termina dizendo: mas Deus, em sua justiça, concede-nos realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa próxima etapa. Vale dizer, se a gente não tiver um bom aproveitamento, tudo terminado? Não. Voltaremos. Deus sempre nos permite retomar as lições que não foram assimiladas. Todas as religiões dizem que Deus é bom. Mas é o Espiritismo que mostra por que Deus é bom. Porque não condena ninguém. O mais criminoso, hediondo, terá oportunidades de refazer o seu caminho. Não há fogo eterno, não há castigo eterno, não há punição, não há prisão. Há chances de libertação. E todos nós aqui estamos experimentando essa chance. De reconstruir a nossa história. Algumas pessoas que não entendem o Espiritismo dizem: o Espiritismo é uma doutrina de conformados, conformistas. Vocês, em nome do karma, ficam suportando tudo. Essa pessoa nunca estudou o Espiritismo. Porque o Espiritismo é doutrina de transcendência, de superação, de cada um ser melhor do que foi. É a doutrina que vem curar a nossa síndrome psíquica de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou desencarnar assim, vou retomar assim. Não. A doutrina está nos ensinando a modificar os nossos padrões. Vamos voltar lá para a cerca? Qual é o padrão daquele jovem lá da cerca? O que é que está por detrás dele? Provavelmente o quê? Um desejo exclusivista, egocêntrico. Tudo é meu. Eu quero tudo. Não abro mão de nada. Não respeito o direito do outro. Eu quero porque quero. Ele vai reencarnar, 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 até que ele mude o seu padrão. E aí, então fica para nós a pergunta: qual é o nosso padrão dominante? A gente deve se olhar, se perguntar. Chega em casa hoje, avise a família, olha, eu vou entrar em psicoterapia individual. Mas que médico? Doutor Espelho. Né? E vou me ver. Qual é o meu padrão atual? Como é que eu ajo no trânsito? Nas pequenas coisas, tá, gente? Porque aqui não tem nenhum grande criminoso, nem pequeno. Mas é nas pequenas coisinhas. Por exemplo, como é que eu ajo no trânsito? Vamos imaginar que eu estou parado no farol durante a semana, tem um motorista na minha frente. Abri o farol e aquele motorista está lá no celular. Qual é o meu comportamento? Buzina, que mais? Xinga. Ótimo. Legal, olha, quem falou xinga, legal. Porque já se reconheceu. Não precisa contar o que você xinga, mas xinga tá bom. Né? Xinga, né? Fica bravo, às vezes desvia, e quando passa ao lado, passa vibrando. Né?
Vamos mudar agora. É domingo. Você parou no farol, mas você é o primeiro da fila. E está lá guardando. Pegou o celular. Está olhando lá o WhatsApp. Abriu o farol. Você não viu, estava desatento. E aí o motorista atrás buzinou e xingou. Fez uma vibração por você. Qual é o nosso comportamento? Ô, gente apressada! Ninguém tem paciência nesse mundo. Qual é o meu padrão? Qual é o meu padrão? Eu sou eu, o mundo que se dane. Ema, ema, ema. Não é isso? Padrão individualista, egocêntrico, prepotente e orgulhoso. Concorda ou não? Doeu muito ou não? Mas esse é o meu padrão. Meu e de 99,9% dos habitantes da nave chamada Terra. Se nós embarcamos aqui, não houve nenhum erro no departamento da encarnação. O planeta Terra é um planeta onde o bem predomina sobre o mal. É isso? É o contrário, não é? O mal predomina sobre o bem. Isso quer dizer que, se eu estou aqui, alguma coisa parecida com isto ocorre no meu mundo. Qual é a minha tarefa evolutiva? Começar a mudar o padrão. Então, agora, no trânsito, a partir de hoje ou amanhã, quando abrir o farol, vocês vão lembrar de mim. E naquele primeiro impulso de meter a mão na buzina, vocês vão erguer a mão em prece aos céus. Dizer, esse irmão está com problema. Pode ser que isso não ocorra amanhã, provavelmente não vai ocorrer. Mas o ideal é que, quando a gente desencarnar, não sei se já avisaram os senhores que isso vai acontecer, que o nosso padrão esteja um pouquinho o quê? Melhor. Padrão de anjo? Não, se você conseguiu, louvado seja Deus. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é o quê? Um padrão mais humano. É ficar lá atrás do carro do outro que abriu o farol, ele está vendo o celular, e você dá uma baita risada. E você fala, eu sou igualzinho. Tudo gente como a gente. Aí a gente sempre começou a mudar o padrão. E quando muda o padrão, estamos mudando a nós. Estamos crescendo, estamos evoluindo. E quando terminarmos aquelas matérias que ficaram pendentes, a gente vai reencarnar. Vamos voltar. Tal qual acontece com um dos personagens da obra Ação e Reação, de Chico Xavier e André Luiz. O espírito chamado Silas. Alguém já leu esse livro? Silas é um dos mentores numa colônia chamada Mansão da Paz.
É espírito de luz, espírito bom, dirigente. E ele vai socorrer um lar aqui da terra que está com problema de obsessão. Tem uns espíritos que se sentiram prejudicados por aquela família, que estavam lá cobrando, querendo justiça, querendo prejudicar os encarnados. E o Silas foi ajudar. Foi tentar conversar com eles, para ver se eles desistiam daquela vingança. E o Silas falando. E um dos irmãos obsessores disse assim: "Mas você fala com voz de padre." E o Silas falou assim: "Não, sou um irmão como vocês, tão necessitado quanto. A vingança não nos leva a nada. Eu também sou um espírito que preciso me ajustar, melhorar os meus padrões." E o espírito obsessor disse: imagine. Ele falou: "Então eu vou contar para vocês." Levou eles para o quintal e contou a história da última encarnação dele, em que ele, Silas, foi filho de um casal rico, se formou médico, mas nunca quis exercer a medicina, porque os pais deixaram muitas posses, tinham muitas posses, ele começou a viver apenas do dinheiro da família, e interessado no patrimônio que ele ia herdar quando os pais morressem. Morreu primeiro a mãe. E aí ele teve conhecimento do inventário. Ficou abismado. Meu Deus, quantos bens. Ele era filho único. Tudo isso para mim, olha o padrão dele. Tudo isso é meu, tudo isso para mim, tudo isso para eu gozar. O pai já meio velhinho, e ele já imaginava, o paizinho indo embora, e ele ficando com tudo para ele. Mas a vida trouxe uma situação diferente. O pai se apaixonou por uma moça, bem mais jovem, e ficou perdidamente apaixonado. E o que o Silas sentiu? Pronto, tinha que chegar essa mocreia agora, para acabar com... Porque eu vou ter que amanhã, futuramente, dividir essa herança com ela. Qual é o meu padrão? Tudo para mim. Tudo para mim. Pouco importa a alegria do pai. Que mal tinha o pai? Encontrar uma mulher que pudesse ficar com ele nos últimos dias de vida. Arquitetou um plano. Armou uma simulação para que a moça fosse surpreendida num dos quartos da casa com um parente. Ele bolou tudo. Criou um clima, deu a chave do quarto. O livro explica com muitos detalhes. E levou o pai naquela noite. Falou: olha, eu vou mostrar para você, meu pai, quem é sua mulher. E levou ela até o quarto que ela estava com um amigo dela, um primo distante dela. E quando o pai viu aquilo, ficou desesperado, ficou enfermo. E dias depois, a moça apareceu morta, envenenada. O pai adoeceu mais ainda, e nos últimos instantes de vida, ele disse para o filho: eu matei, eu envenenei a moça. E sou agora profundamente feliz. Morre em seguida. Silas recebe a herança integralmente. Tudo para mim. Mas aí começa a funcionar aquele mecanismo explicado em O Livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus?
estão escritas na nossa consciência. E a consciência do Silas começou a dizer: você arruinou a vida daquela moça. Você arruinou a vida do seu pai. Você arruinou a sua vida. E agora ele, com todo o dinheiro, só para ele, viajou a Europa toda para tentar esquecer, mas a cada dia a consciência o lembrava mais. E ele entrou num processo depressivo profundo. E um dia, ao buscar um remédio na prateleira, ao invés de tomar bicarbonato de sódio, ele tomou ácido arsênico e veio morrer. Está lá no mundo espiritual, foi socorrido, se redimiu, está trabalhando. E os obsessores perguntam para ele: mas você não vai subir? Ele falou: não dá. Eu vou ter que voltar para a terra. E eu vou ter que me reencontrar com esta moça. Já conversei com o papai e com a mamãe. Eles estão dispostos a voltar comigo. Serei filho deles outra vez. E a moça? Será minha irmã. Minha irmã mais nova. Nascerá com muitos problemas de saúde. Muitos problemas psíquicos. Eu estudarei medicina outra vez. E deverei ser para ela o médico, o irmão, mas sobretudo agora o amigo e o companheiro que eu não fui. Agora eu não posso mais raciocinar em termos tudo para mim. Agora eu estou aprendendo a dizer tudo para nós. E o obsessor pergunta: quando vai ser isto? Ele disse: não sei. Eu não a encontrei ainda no mundo espiritual, para saber se ela quer voltar comigo, com minha irmã. Estou esperando essa oportunidade. Então eu imagino que isso já deva ter ocorrido. Imagino que Silas esteja reencarnado. Talvez esteja aqui entre nós. Ou esteja nesse exato momento, num domingo chuvoso, sozinho, solitário, tendo que cuidar da irmã. E talvez passando alguns pensamentos na cabeça dele. Você está perdendo a sua vida. Interna ela numa clínica. Vá viver a sua vida. Deixa de ser bobo. Eu me sinto sufocado. Eu não estou tendo a vida que eu queria. Será? Então, diante dos desafios que nós temos hoje, vamos pensar nisso. Foram desafios que provavelmente nós mesmos pedimos para a nossa evolução. Não vamos desertar, não vamos desanimar. Se temos aquele familiar difícil, aquele pai, aquela mãe, e que os outros irmãos já abandonaram, não querem saber, e a coisa só restou para nós, é o Silas que voltou. E digamos: ela é a minha salvação. É por ela que eu vou aprender a sair da fase animal para a fase humana e preparar futuramente as minhas asas para um dia
chegar no céu. Meus irmãos, quando eu morrer, eu vou para o céu. E quando eu chegar lá, não vou estranhar nada, nada. Porque ter passado essa tarde com vocês aqui, já foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos.